A família, um projeto divino, um presente de Deus para cada um de nós. É dentro do lar que aprendemos os primeiros valores, cultivamos o amor, enfrentamos os desafios e crescemos na fé. Mas em um mundo de tantas mudanças, como podemos manter a nossa família firme nos caminhos do Senhor? Como podemos fortalecer nossos laços, superar as dificuldades e viver o propósito de Deus para o nosso lar? O Ministério da Família traz para você um espaço especial de aprendizado, reflexão e troca de experiências. Um tempo para conversarmos sobre os desafios, as bênçãos e a missão de sermos família, segundo o coração de Deus. E a família? Como vai? Estamos felizes hoje com esse casal maravilhoso. Nós temos aprendido a amar muito, muito, muito. O Senhor tem nos dado aí para os vários trabalhos e desafios, né? Verdade. A família tem aí pela frente. Esse casal tem se proposto a trabalhar conosco. Eu quero olhar para a palavra de Deus, então, na nova tradução na linguagem de hoje, Filipenses 4,13, e o versículo aqui diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém. Como família, enfrentamos várias situações, vários problemas. E aí vamos para a leitura tradicional: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo, então, escreveu lá aos Filipenses, e esta palavra, então, que vem ao nosso encontro hoje, dizendo que em Cristo nós podemos todas as coisas. Verdade. Amém. É motivo de grande alegria estar com vocês, né? Vocês vão se apresentar daqui a pouco. Fernanda fala alguma coisa isso. Aí você diz quem é que quer. Mas alegria mesmo nesse momento em estar com vocês, e a gente vai bater esse papo aí sobre a família, sobre o Ministério de Família, sobre igreja, não é? Vamos então em frente. Eu já estava aqui sendo tentado a falar alguma coisa, mas eu vou me segurar, viu, Mariba? Vamos me segurar e a gente conversa daqui a pouco. Bom, gente, desde já obrigada, né? Foi muito bom vocês. Foi luta, né? Para vocês terem aceitado, né? A gente orou muito, né? Graças Não, a Deus. a gente sabe que todos, né, têm suas demandas, é muito difícil, nem todo mundo tem tempo, a correria do dia a dia é muito grande, mas a gente sabe que algumas pessoas têm questões de vergonha, timidez, e alguns irmãos realmente ficam muito tímidos quando falam dessa bendita câmera. De vocês não. Mas Kátia e Marivan não são tímidos. Grato a Deus. São pouquinhos. Gente, obrigada. Mas nós que agradecemos, né? Sentimos muito honrado. Mas nós sentimos o trabalhar de Deus, né? Na aceitação de vocês. Eu também. Senhor seja louvado. Mas a gente tem aqui uma dinâmica. Todos os casais. Nossa. E vocês se apresentam, só que o Marivan vai apresentar a Kátia. E a Kátia é que vai ter quem é o Marivan. Então, se tem algum apresenta o outro. O Marivan pode começar apresentando a dona Kátia. Muito bem. Olha. Essa aqui é a Kátia, Kelly, a Lins, minha esposa, minha amiga, de longa data. Eu posso dizer que a maior metade da minha vida tem sido com ela. E para mim, foi um presente de Deus. Ai, querido. E não consigo nem sequer pensar distante dela. Então, daqui para frente, sempre juntos. Glória a Deus. Glória. E esse aqui é o Marivan Pereira Lins, meu esposo, no qual eu tenho muito orgulho, um pai dedicado, um marido amoroso, esforçado, um homem que eu tenho muito orgulho, que Deus tem me presenteado, como ele falou, desde muito tempo, acho que desde os 15 anos que a gente se conhece, e casamos, tivemos nossos filhos, então assim, é uma história tipo de princesa, eu me sinto uma princesa mesmo, porque eu casei com um príncipe que eu queria. Poucas pessoas têm, né? Mas Tá vendo? eu sou grata a Deus por isso. Somos de Pernambuco, né? Então,
Mesmo conterrâneo. Eita, o sotaque hoje vai ser lembrado. Hoje é toda roça. Hoje é só Nordeste. Ah, se eu tivesse lembrado disso, tinha vindo. Você só sabe, eu peguei a minha camisa de Pernambuco, quase que eu vim com ela, eu não tinha nem tentado dentro pra lembrar. Nossa. Pegue o coração da brasileira. Então, namoramos, né, desde a juventude. Não era um namoro cristão, eu vim de um lar cristão, minha mãe, meu pai, né, minha família toda. Eu frequentei a igrejas desde criança. Na juventude ali, os 18, 19 anos, estava afastado, né? Então namoramos e, enfim, eu tive que vir a Brasília, ele foi a São Paulo e nesse meio termo aí a gente deu certo para casar e ela veio para Brasília e estamos aí. Entendendo, ele tem que se cumprir. É verdade. E o meu cada detalhe. Eu gosto de música, aí já lembrei, né? Que os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Como ele tem de viver sempre nessa dependência de Deus, que ele vai fazer o melhor em todo o tempo. Aleluia, é verdade. Tenho aprendido isso. Amém. Tenho amadurecido e vendo isso. Coisa na minha vida. boa. Mas eu estava lembrando, agora eu vou falar do que lembrei. Como eu conheci Marivan, né? Eu já sabia mais ou menos. Ali minha irmã comprou uma chácara lá perto. Ah, sim. Aí teve um dia que ele estava precisando de um tratorzinho. Aí tá Marivan lá trabalhando. Lembra disso? Lembro. Lembra? Lembro. Aí ele estava lá, eu falei assim: olha, eu tô precisando arrastar uns topos ali na chácara ali e tal. Queria saber se você faz isso, quanto é que você faz e tal. Ele, custa tanto, nem lembro como é que é, mas custa tanta hora. Eu falei, não, mas você pode, não, agora eu tô trabalhando. Ele lá. Falei, não ia fazer nada não. Aí Ele é psicopata no trabalho. e ele lá focado no trabalho. Aí saí, fui embora. Aí eu fiquei assim, poxa, mas me disseram que esse aí, ou melhor, foi o seu primo que falou, né? Ah, o pastor Júnior. É, pastor Júnior. Ele é lá da primeira. Então, esse que é o irmão lá da primeira. Eu deveria ter falado com ele, né? Mas deixa pra lá, vamos embora. E aí depois nós tivemos oportunidade de estar lá com vocês, Ministério Infantil marcou encontro lá, a gente foi, encontramos num encontro de homens, não foi? Foi. Ah, é com o irmão Francisco. Aí Esse é um casal maravilhoso. nos aproximamos mais. E aqui na PIBS aí Deus foi nos dando mostrar a oportunidade de nos apresentarmos. E hoje estamos trabalhando juntos. Olha que coisa bacana. Uma coisa chama a outra. Mas muito bom esse momento com vocês. Mas aí vem uma primeira questão, né? Que a gente queria que vocês comentassem um pouquinho. Como é que foi essa chegada de vocês aqui na PIBS? Como é que se deu isso? Esse namoro com a igreja, né? Então, Marivan vai falar primeiro, porque depende dele e o resto da minha fala. Complicado isso, hein? Eu sempre fui de um lar evangélico, né? E Kelly, a família dela, católica, né? E Muito. nos casamos, né? Ela veio para Brasília. Eu já frequentava PIBS quando solteiro, na época do pastor Gerson. Daí eu desgarrei um pouquinho, casei e senti o desejo de voltar. E quando voltei, quem já estava aqui era o pastor Washington. Estava até tendo uma iniciativa, né? Eu acho que é as 100 ovelhas e tal. Não lembro bem qual era o nome do projeto. E nesse dia eu voltei, ela me acompanhou e gostou. E eu sempre gostei da igreja aqui, dos irmãos. E daí permanecemos aqui, né? Eu acho que tu já estava grávida, né? Então, já da minha forma foi o seguinte, como ele bem falou, né? Eu sempre fui de um lar católico, né? Meus pais são separados e aí eu morava na casa da minha tia e foi ela que me apresentou à igreja, né? Desde pequena. E fomos criados, né? Tanto eu quanto minhas primas, em todos os preceitos, né? Que a Igreja Católica apresenta, acho que é batismo, e eu não me recordo mais o restante. Eu sei que eu fiz todos eles e só fiquei faltando o casamento. E aí, quando a gente veio casar, né? Quando eu vim casar, que a gente tomou a decisão de casar,
eu ainda levei ele, né, na igreja Uma missa, hein? católica, ainda fui. Eu tava meio assim, vamos você é católica, vamos lá. Eu não Sua estava missa, tão aberta ainda para vir. ao culto aqui, 2 ou 3 vezes. Eu fui, levei ela lá porque eu tinha que Aham. bala. E aí, quando eu cheguei lá, aí o padre falou que ele tinha que fazer tudo, né? Porque ele não tinha nada do que eles chamam, né, de sacramento lá da igreja católica. Eu dizia, meu Deus, eu já estava, né, assim, casada, com desejo mesmo, assim, de fortalecer os laços com Deus, porque casada, a partir do momento que a gente começou a morar junto, eu já me considerava casada, né? Mas faltava a bênção do Senhor. E ele não podia, tinha esse empecilho, porque tinha que fazer o curso, fazer o crisma, fazer um monte de coisa. E aí eu disse: "Nossa, aqui não vai dar". E ele com desejo de casar e eu também. Então eu disse: "Bom, eu sou a esposa, eu tenho que fazer valer, né, a questão da bênção do Senhor na minha casa, não só da parte dele, que ele já estava querendo". Então a gente casou, né, num evangélico. E aí foi quando eu comecei a vir à igreja. E quando eu vim, foi tudo muito assim, eh eh, automático. Eu não tinha aquela. Eu vim primeiramente pela obrigação de buscar o Senhor, que eu sabia que tinha que ter uma bênção. Aí depois é que eu fui abrindo o coração, fui aprendendo o que era mesmo a vida de cristão, de evangélico, e fui gostando. E aí foi quando, me identifiquei com o pastor Washington, ele me batizou, eu já estava grávida do João Cláudio, e foi um batismo duplo. Mas foi assim que a gente chegou na. Com o pastor. Gerson. Isso, exato. Aí foi assim que a gente chegou na PIPS e teve muitos irmãos que contribuíram até hoje, né, para que a gente fortalecesse esses laços, porque eu digo que a família que o Senhor me apresentou, até hoje, eu consegui agarrar e vive comigo. Elaine, vocês são os mais novos, né? Mas tem tem o irmão Francisco também, que você mencionou, que é um casal. Sim. Francisco e a Edna, eu guardo no meu coração, porque foram o primeiro casal que apertou a minha mão. No culto, nunca esqueço, no culto acho que foi de quarta-feira. E eles vieram com aquele abraço bem genuíno e eu já amei de cara. É um casal muito especial. E a nossa igreja ela tem essa característica muito Isso. forte, né, do acolhimento, É. né? As pessoas, eu acho que uma porta hoje que nós temos para esse acolhimento são os PGMs, né? Você conhece a igreja através do PGM, você já cria ali um vínculo de amizade, né? Porque Porque foi aquela comunhão, né? Isso. Que às vezes no culto, acho que sai, não tem como ter aquela. Eu não conhecia a igreja, né? Carlos a família de Carlos já era daqui, ou já tinha sido, alguns ainda eram. Mas quando eu cheguei no PGM, eu fiz um ciclo de amizade, um ciclo de amizade, né? Que foi a Patrícia com o Rafael, Marquinhos e Raquel, o meu cunhado Edinho e a Jane. E quem mais, irmão, que é lá do PGM? O Paulinho, a Clênia, a Cláudia e o. Esqueci o nome do esposo da Cláudia. E nós tem só casados. Só casais. Gente, mas foi uma amizade tão de primeira. É. E assim, quando eu vim à igreja, eu já me senti em casa. Porque eu cheguei aqui, eu não cheguei aqui e ficava, "Ai, não conheço ninguém". Não, aquele pessoal do PGM já sentava do nosso Pois lado. é. Então, gente, a igreja, essa igreja, né, a nossa igreja, ela tem essa característica também muito forte. Além de termos ministérios assim atuantes Isso. que agregam muito a chegada das pessoas, né? Ministério Infantil, Ministério da Juventude, Ministério da Família. O PGM tem essa função, né, essa funcionalidade também de fazer com que as pessoas que estão chegando já se sintam em casa. Isso. E Foi assim que eu me senti. é uma porque delícia. tudo foi puxando uma coisa para outra. Então, assim, Deus me apresentou eles, né, como casal que abriu as portas. Aí depois veio a Nalvinha, não sei se você conhece, a Marinalva, que já abriu as portas para o lado na época ela vivia no Ministério Infantil junto com a Elaine, que eu já estava já com a Isabelzinha depois. Então, assim, sempre abrindo o caminho e eu fui e me senti bem em casa. E hoje em dia eu não consigo. Coisa boa. Vários casais, né, várias famílias, vou colocar assim, que passam aqui,
né, nesse trabalho, como vocês estão passando hoje aqui, sempre pontuam essa questão, a gente sempre tem pontuado a importância dos pequenos grupos multiplicadores, Isso. não é? Que o nosso pastor tanto fala, que a gente tanto trabalha na igreja, como isso é importante para o crescimento da igreja, porque isso agrega, isso nos fortalece. Nós Verdade. estudamos Bíblia e a partir desse estudo da palavra de Deus a gente vai se fortalecendo, as famílias se fortalecem, nós estreitamos os laços, como isso tem sido É uma benção mesmo. importante. E eu percebi que você disse que foi batizada com o seu pequeno, mais velho, é pequeno. Ai, minha filha sempre é maior do que Marivaldo. O João, o João Cláudio, meu João. Mas ele é o mais velho. Não, ele é o mais novo. É o mais novo? O mais velho é a Isabel. É Isabel. Mas como é importante essa questão da igreja, né, na vida da família. Isso. Eu percebo, então, que eles, então, desde pequenininhos, desde a tenra idade, estão crescendo nos caminhos do Senhor, não é? Quem é a família de vocês, então, na igreja? Como é que vocês se posicionam? Como é que vocês se sentem? Vocês já disseram isso mais ou menos aí nas Né? entrelinhas, mas fortaleçam isso aí e trabalhem um pouco mais isso para que os que estão nos ouvindo nesse momento possam Então, né? conhecer e entender. Quem são os membros Né? da família de vocês hoje aqui na igreja? Os membros da nossa família, né? Somos nós dois, né? E os nossos filhos, Isabel e João. Você até colocou bem. Quer dizer, quem é a sua família aqui na igreja? Todos, né? Eu me sinto Mas bem. a minha família que participa. Eu me sinto acolhida, Somos tipo, nós com dois. família, E mas os nossos filhos, né? Isabel e João. biologicamente. A minha sogra vem, mas ela não tá assim, ela é meio. Ela vem muito poço. Ela é muito pouco de casa. Mas eu vou pedir então para os nossos contra-regras, né? O nosso Mas- grande Norton colocar uma foto dos meninos aqui, porque tem gente que não sabe quem é. Então, Isabel, Cláudio, Sério? direto do túnel do tempo. Então, vamos lá. Então, Cláudio e Isabel, coloca aí na tela. Vamos daí. Ele vai procurar aí em tudo Ele é procurado também. sai aí. Mas Eu tenho uma preocupação, né, muito grande com a questão dos meninos, porque já estão adolescentes e daqui a pouco a gente não tem mais, né? O tempo passa tão rápido Sim. e a gente não tem mais esse poder de escolha por eles, né? Então eu me sinto assim às vezes muito pressionada porque eu tenho medo de errar, porque assim, meus filhos eles são, como é que eu vou dizer? Toda mãe é coruja, né? Mas assim, meus filhos são extremamente, assim, eles são extremamente inteligentes, né, amor? Eles gostam muito de escola e eles se dedicam muito. Com relação à igreja, a servir a Jesus, os nossos filhos, não que eu não fui orientado nem nada, talvez eu tenha sido mais rebelde, mas o João e a Isabel são filhos bem obedientes e vêm para a igreja, gostam de vir. É, O João é um menino muito crente e Bem, queria até ser pastor quando tinha 8 anos. a referência dele era pastor, pastor Washington, ele amava. E eu Ele me é alegro pastor. muito, né? Eu citei, mas ele que ele já Gosto de um exemplo isso aí. vocês felizes. Nossa, o João Cláudio, ele tem até em casa. Se eu soubesse que vocês iam ter fotos, eu Me trazia. Ele pediu um paletó, ele todo domingo, Elaine chama ele de assembleano, quando era pequenininho. Porque assim, a gente tem um jeito mais leve de vir à igreja, e o pessoal da Assembleia já tem aquele jeito mais tradicional. E ele gostava disso, e até hoje ele gosta. Então, o avô dele lá do Nordeste, que eu amo muito meus sogros, e compraram para ele e deram de presente. Ele tinha 5 anos quando vestiu o primeiro paletó e tá lá. E ele disse: vou para a igreja que eu vou ser um pastor. Vai ser igual o pastor Washington. Aí eu até falei pro pastor Washington. Mas assim, o que eu queria dizer no início é que eu tenho uma preocupação de estar, de ainda ser pouco a influência, né, de trazê-los para a igreja, porque a gente tem essa preocupação do mundo, que eles se formem, que eles tenham sua profissão, que eles sejam, né, organizados na vida financeira também. E eu fico com medo de apresentar pouco a igreja a ele, de ter errado, né, em apresentar a Cristo.
porque eu acho que não adianta nada ser uma pessoa bem formada, uma pessoa que tenha, né, o que a sociedade chama de sucesso, e eu ter falhado em apresentar a Cristo. Então, eu tenho essa preocupação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, ela nos aconselha, Marivan e Kátia, a instruirmos a criança no caminho que deve andar. Então, vocês têm feito isso. E a palavra me estou dizendo, olha, e aí, até quando eles envelhecerem, eles não vão se desviar. Ai, tomara. Escrito. E a palavra é poderosa. Verdade, amém. A palavra de Deus é poderosa, ela não mente. Vocês estão fazendo corretíssimo, instruir as crianças no caminho do Senhor, corretamente. E aí tenham tranquilidade. Nós sabemos, nós temos também adolescentes em casa, e a gente tem, assim, o receio, porque somos, vamos dizer assim, são vocês dois contra aí, bota esses meninos, bota a Isabel, por exemplo, numa sala de aula, pelo menos 40 meninos. Então, 2 bota 40, tá desigual. Desse jeito. E aí você fica, poxa, filha, não faça isso, filha, o caminho é esse, filho, o caminho é esse. E aí é desigual. Mas nós precisamos crer que nós estamos instruindo, sim, os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É corretíssimo quando vocês levam a criança para um pequeno grupo, quando vocês dizem, vamos à igreja, à escola bíblica dominical. Ah, mas eu não estou muito afim hoje e tal. Mas você não foi para a escola a semana toda? Vamos lá estudar a palavra de Deus, uma hora de estudo, de ministração da palavra, falando ao seu coração. Isso é importante para a família. Sim. Isso nos fortalece, nos solidifica, estreita os nossos laços com o Senhor. Nós precisamos desta relação, da nossa relação com o divino, com o Senhor Todo-Poderoso. É desse jeito. Precisamos nos aproximar de Deus. Então não tenham medo. Vocês estão no caminho certo. Se o mundo disser, Marivan, rapaz, vá passear com o seu, vá para a beira do lago com seu filho, vá pescar, né? Vai para o clube, vai bater uma bola. Não, tem um feriadão, eu vou fechar a loja, vou lá e vou, né? A gente tirar um tenta dia. priorizar lá em casa, assim. Por exemplo, o João Cláudio, ele gosta muito, ele é amante do xadrez. É o nosso pequeno enxadrista, eu acho que é isso o nome. E lá, às vezes, acontece de ter torneios, assim, que são dia de domingo. E esse eu faço questão dele não ir. Eu falo para todo mundo lá, o torneio que tiver durante a semana que eu puder, eu posso trazer. O sábado eu fico o dia todo. Eu digo que é perdido em Nárnia, porque eu entro lá, tipo, 1 hora e eu não sei a hora que eu saio, porque depende das rodadas. Mas no domingo eu sempre falo para ele, filho, domingo é do Senhor. A gente vai para a igreja. Sem instrução, né? Já para ele escolher toda a atividade dele que ele tiver em qualquer dia. No domingo, ele priorizar. A palavra de Deus logicamente, né, é muito sábia. Nos traz muita sabedoria, né, nosso manual de regra, prática. Verdade. E quando a palavra de Deus ela nos diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar, é porque para criança, para adolescente, eles querem o que é mais legal, o que é mais gostoso, o que está na moda. Então, se nós não né? Se nós não formos pais, dizer assim, ó, hoje é dia de ensaio do coro infantil. Por que o coro infantil hoje está mirrando? Porque os pais, a gente está entrando no modismo de que a criança tem vontade própria. Gente, criança não tem vontade própria, criança só vai querer o que é melhor, o mais gostoso, o mais tranquilo, o mais fácil. Então, assim, se você vai acordar assim, acorda para na hora de ir para a mensageira do rei, o embaixador do rei, tá na hora de você vai sim, é sua responsabilidade, é seu ministério. E a criança perceber que aquilo ali é obrigação dela para com o reino de Deus. E ela não vai querer, gente. Então, assim, quando a palavra de Deus diz assim, olha, instrui-me no caminho que deve andar. Ou seja, nós somos os pés, as mãos, os braços, os olhos dos nossos filhos, né? Então, lá em casa, Ana já vai fazer 17, Esther vai fazer 13, Guilherme tem 18. E não tem conversas. Tem que vir medo. Eu já citei isso aqui de púlpito em uma oportunidade, pregando sobre famílias, né? E aí, eu não vou citar o nome aqui do cantor popular, mas ele, em uma entrevista,
disse assim: eu gosto de pagode, então na minha casa o meu filho vai escutar pagode. Depois que ele sair da minha casa, ele vai fazer as opções dele, mas na minha casa ele vai escutar pagode. Nossa. Aí eu comecei a pensar e eu lembro que nessa mensagem eu disse aos irmãos, né, na igreja, foi um domingo pela manhã, eu disse assim: olha, eu sou crente, na minha casa eu leio a Bíblia, escuto louvores, oro, tá? Canto louvores ao Senhor, vou para as atividades da igreja, vou para os pequenos grupos, tal, 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 tal. Então, a minha criança vai me acompanhar. Eu vou instruir os meus filhos no caminho do Senhor. Tá Tá? certíssimo. E aí, lá na frente, ele vai escolher. Se ele entender que o mundo é melhor, que eu acho muito difícil, né? Aí a escolha vai ser dele, mas eu vou estar tranquilo diante do Senhor, porque instruir a minha criança nos caminhos do Senhor. Então, como é importante a gente fazer isso, né, É gente? isso. E dando continuidade aqui no nosso porque até as pessoas têm que conhecer vocês. Então, vocês fazem o quê? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem na igreja? Qual ministério vocês têm trabalhado, têm auxiliado? Eu sei que a Itatel, né, é uma atriz, né? A gente participou de uma cantata, né? Nossa, foi maravilhoso. Pois é. Uma cantata. Eu posso dizer que, para mim, tem sido uma alegria muito grande esse último ano, né, que passou. Eu tenho me achegado mais à igreja. Verdade. Eu não sei, eu não fiz não tinha feito uma entrega total. Tenho buscado isso, né? E tenho procurado crescer na fé. E recebi o convite de vocês, né, para participar do Ministério de Família, entender isso como uma coisa de Deus, para que eu tenha mais comunhão com os irmãos. E eu até falei para Kelly, né, há anos, né, que eu venho falando, alguns amigos indesejados eu vou deixar de ter amizade e tal. E graças a Deus, esses alguns amigos não são amigos, são colegas, né? Hábitos que o velho hábito, né? Então eu tenho deixado ele, né? Cada vez mais. E quem não pensa como eu penso, da forma que eu acredito, servir ao reino de Deus, eu tenho me- até meio chato. Eu trocar. Né? Se eu não influencio eles, então eu tenho que me abster, né? E Deus tem me dado bons amigos, novos amigos. Eu agradeço, isso tem sido muito bom, né? Eu conheci mais pessoas aqui nesse último ano na igreja. E o Ministério de Famílias foi muito bom, foi excelente. Está sendo, na verdade, né? E também outro projeto que surgiu, assim, de uma forma milagrosa, talvez eu possa até dizer. Eu vim para o culto no culto de domingo, né, da Páscoa. Assistimos o culto 7 da manhã e tal, teve a confraternização na quadra. Aí a irmã Cristiane, o projeto Vozes que Edificam, né, ela me convidou para participar também de um projeto. E quando eu ceiei, né, eu estava até assim, vou ceiar hoje é o dia que eu vou fazer um concerto daqui para frente. Aleluia. Aí daí ceiei com alegria, me senti renovado e esse projeto veio até mim, mais um projeto, Desafio. mais um desafio e eu aceitei. Eu digo, Glória a Deus. eis aí uma forma de eu ler, de também ajudar as pessoas. A gente pensa que evangelizar ou ajudar é só, às vezes, no púlpito ali, pregando a palavra, mas nem sempre, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes, fala de Jesus também. Amém. Então, essa é a minha participação. Nosso primeiro desafio enquanto servos do Senhor, nós fomos resgatados, fomos salvos, aceitos por Cristo, para que a gente possa anunciar as boas novas É verdade. da salvação. Então, todo crente é um evangelista em potencial. É verdade. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Falando aqui que Jesus tem feito na sua vida. É verdade. Contar essa sua experiência para outras pessoas, para aquelas pessoas que estavam caminhando com você e que queriam só
fala, Jesus tem me transformado, tem feito isso. Pois, Você vai ver pois é essa. aqui servindo ao Senhor. Amém. Espero em Cristo isso. Amém. E você, Kátia? Então, eu tenho dado muita força, né, ao Marivan nessa situação de ter novos projetos, né? O meu primeiro chamado foi no Ministério Infantil. Na minha adolescência eu fiz magistério, então a criança sempre me moldou e eu acho que nunca saiu de mim. Eu tenho uma facilidade e eu me sinto às vezes até no meu mundo um pouco até infantil. Eu digo, nossa, Kátia, tu tem que crescer um pouquinho. Mas o Ministério Infantil foi que me conquistou primeiro por conta dos meninos, né? No caso da Isabel, a princípio. Então, a Marinalva, como eu falei, que foi uma das primeiras, e a Elaine, né, que me acolheu. Então, eu ia como mãe. Depois aconteceu que uma irmã, eu não tenho recordação do nome, mas ela trabalhava com a Gláucia. E ela teve que ir embora da igreja, teve que viajar. E Gláucia ficou sem uma pessoa, né? E na época a sala era bastante cheia. Então a Isabel já ia chegar naquela sala, então eu disse: nossa, vou unir o útil ao agradável. Eu não sei como é ensinar no EBD, porque eu nunca ensinei. Tudo na igreja, a Pips foi a primeira igreja e eu não conheço outra, né? Quando eu me converti. E eu fui aprendendo, ela foi me ensinando, e aí estou aqui até hoje. Nós tivemos a Isabel em 2007, eu me converti em 2008. Desde que a Isabel começou a vir para a igreja como bebezinha, eu fui acompanhando no berçário, até que eu me fortifiquei lá no Ministério Infantil. E esse ano estou no Ministério de Família por conta do convite de vocês e está sendo muita bênção. É muito bom. Legal. E é isso. Acho que eu já tive a oportunidade também de trabalhar com a irmã Edna há muito tempo atrás, também no Ministério de Assistente Social. Mas foi bem pouco, foi uma passagem assim muito rápida. Mas o ministério mesmo que assim, eu me sinto apaixonada ao Ministério Infantil, né? E agora o da família está sendo bem legal também. Gente, está sendo muito bom trabalhar. E é isso. Nós temos muita coisa a fazer, Marivan. Nossa. Muita coisa. Muitos homens precisam ser fortalecidos. A gente precisa compartilhar, né, da nossa experiência, Verdade. dos problemas que nós, enquanto homens, passamos, não é? Para amar nossa esposa, para amar a nossa família, para termos responsabilidade com a nossa família, que o mundo diz tudo ao contrário. Não é isso, Maria? E a gente precisa, em Cristo Jesus, firmado na palavra, dizer, não. Eu sempre digo para minhas meninas lá o seguinte, olha, eu não amo sua mãe porque eu sou assim, né? O bambambam, não, porque eu amo a Cristo em primeiro lugar. E por amor a Cristo, eu não posso envergonhar o Evangelho, não vou envergonhar e vou levar adiante o compromisso que um dia eu assumi. É verdade. A minha esposa. É verdade. Então eu preciso honrar isso, sabe? Em Cristo Jesus. Porque as facilidades que o mundo apresenta, e aí, né, elas dizem, poxa, né? Esses dias, rapidamente aqui compartilhando, eu estou precisando ficar um pouquinho com minha mãe, né? Cuidar da minha mãe. E aí, ontem a Ana, mais velha, perguntou assim, ué, ele não vai voltar mais para casa, não? Não, é porque... É porque eu disse a ela que ela fez, mãe, vai ficar quantos dias lá? Eu disse, tantos dias. E ele não vai voltar nunca mais. Ele vai voltar tal dia. Aí ela, não, nunca mais, que eu digo até o dia que ele vai voltar. Tá faltando uma presença. Como foi que ela falou? Tá faltando uma presença. Pois como uma presença mais que... Tá faltando uma presença aqui. Aí quando ela chegou, já ele estava em casa, ela ficou toda serelepe. Porque a presença do homem, gente, não tem outra. Não O tem. Senhor, ele criou o homem para aquilo. Eu já falei aqui até outra vez no podcast, se a gente perceber, a criança, ela é muito esperta. Ela é muito esperta. A criança Demais. pai. E assim, você percebe num lar, pai e mãe. Às vezes a gente com mãe fica, menina vai tomar banho, menina entra, menina faz isso, não sei o quê. Às vezes o pai, a precisa falar assim, ó, não tô ouvindo sua mãe falar, não.
O Não mundo. precisa nem falar, só basta olhar. É, mas assim, a voz do pai, às vezes, a mãe pode pôr de castigo, a mãe pode ameaçar, a mãe pode até bater, mas às vezes a palavra do pai, a criança se derrama em lágrimas, às vezes como diz lá na nossa terra, né? Um carão que tá, um carão que o pai dá no menino, acabou, é assim, é prego batido e ponta virada. Porque o homem foi criado por Deus para ter autoridade como sacerdote do lar. É verdade. Não que a mulher não tenha a autoridade, mas a mulher tem a feminilidade. Mas olha, Eu onde nos ouve, é essa autoridade dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Bancando a família. Não, Poder da palavra é ter homem de verdade. E homem de verdade, ele honra, ele zela, ele protege, não é? Assim como Cristo amou a sua igreja. Como é que foi? dando a vida por ela. Dando a vida. Dando a vida, né, Marivan? Então, Não é capaz tirando a vida. vida. Viu, homens que nos ouvem? Então, é dentro da palavra de Deus. E é isso, essa presença, né, masculina dentro do lar é uma bênção do Senhor. É verdade. É maravilhoso. Gente, e para quem está nos assistindo, sim, a Kátia e o Marivan, eles trabalham com a gente, né? Assim como a outra Kátia, tem a Kátia Ormoni, a Débora Gil, a Patrícia e o Rafael, né? E assim, a gente, e a Vanessa e o Lucas. Então, nós somos uma equipe, né? Que a gente trabalha junto aqui pelas famílias da igreja para a gente tentar ajudar o máximo que a gente pode. E nós estamos fazendo alguns encontros de cantina, né, que é para concluirmos as festividades do mês de maio. Está sendo bênção. Gente, eu acho que é o melhor momento de comunhão são os momentos de cantina, porque o trabalho é árduo, né? Nós temos um capataz que é o Marivan. Gente, e ele, gente, está sendo muito difícil. Já tô ficando. Eu vou até falar dessa experiência. Eu participei da cantina esse último encontro. Me senti muito. Foi muito gratificante para mim. Me senti muito útil. Aquela coisa que eu falei no começo, né? Que existem várias formas de a gente colaborar para o reino de Deus. E então pode ser a coisa mais simples ou mais complexa, né? Mais complexa. Pode ser. Ninguém pode estar vendo aquilo, mas você está fazendo, né? E trabalhando. Muito bom. Eu gostei demais. Assim, Sim. me senti muito bem e é uma satisfação e um prazer poder Eu acho participar e ajudar. domingo acho que foi a nossa última cantina, porque se eu não me engano, né, salvo engano, próximo, né, o primeiro domingo de maio, a Juventus. É no, aliás, não, enfim, tem as datas, né, que eu estou texturando tudo, mas enfim, eu sei que a próxima cantina será feita pela juventude, a última, né, a última cantina será feita pela juventude. Mas eu já fico assim pensando, caramba, eram os melhores momentos das cantinas, eram as brincadeiras, era a Mas correria. outros momentos virão. É, Agora, olha, nosso tempo é curto É verdade. e a gente precisa afunilar agora, né, as coisas. O que a gente não falou aqui que, de repente, como consideração assim, para o encerramento, vocês gostariam de colocar? Pode pontuar, fiquem à vontade. O senhor falou logo no começo, né, que uma família sem Cristo, né, uma família sem o amparo dos irmãos, sem a amizade dos irmãos, realmente é difícil, né? E eu, como falei, eu estou amadurecendo, né? E percebo cada vez mais isso, que a gente não pode se distanciar de Cristo, da igreja, né? Tem que estar em comunhão com os irmãos, fazer novas amizades. E como tem acontecido comigo, eu amo vocês, gosto demais de vocês. Para mim tem sido uma influência positiva e me alegro em vir para a igreja e saudar vocês, ver vocês e tantos outros amigos, né? Mas, enfim, para mim, um ponto que eu quero colocar é isso, né? Inclusive, fomos num funeral, né? De uma senhorinha que faleceu, de amigo da família, amigo nosso, e foi assim, até comentei com ela, uma coisa maravilhosa. Ela é uma serva de Deus, e foi assim, Deus estava no lugar, porque
Tinha a tristeza do luto, mas tinha alegria, porque sabe para onde ela foi, sabe a comunhão dos irmãos. Foi assim, uma coisa. A gente vê nessa hora que estar com Deus, né, é tudo, né? É diferente. Não tem desespero, né? E a igreja proporciona isso pra gente. Amém. Bom, o que eu queria pontuar aqui, que já que todo mundo está assistindo a gente, é a igreja em peso, né? Ou até mais, eu não sei nem o alcance. Mas o que eu queria pontuar é um ponto muito crucial, né? Que mistura tudo isso que a gente falou, que a gente ficou muito dentro da amizade da igreja, do acolhimento da igreja, dos irmãos. É, a gente passou por um problema muito sério com a Isabel, né? Acho que a grande igreja sabe. Acho que em 2020 a gente já tinha descoberto, mas foi avançando. Em 2021 veio toda a situação, né? A Isabel foi diagnosticada com o câncer da tireoide, um câncer muito agressivo, que hoje em dia não importa de onde veio, já fizeram um monte de estudo lá e não é dela, não é genético, enfim, aconteceu. Um dos mistérios do Senhor que eu não quero intrometer. O importante é que Deus deu a cura. E uma Aleluia. coisa que eu quero pontuar é justamente isso. Quando a gente estava nesse processo, como foi bom o apoio da família, da igreja, né? Que eu digo é a família que Cristo me deu. Por isso que eu sou uma pessoa muito sentimental no sentido de, como é que eu vou dizer? Grata. É, não é sentimental, é uma pessoa grata. Eu acho que gratidão é um dos sentimentos maiores que a gente tem que ter, né? Igual como Deus morreu por nós na cruz, a gente não tem, é uma gratidão imensa que a gente não tem nem como mensurar. Os irmãos, Então, nós. quando a gente descobriu o problema da Isabel, foi muito pesado o fardo, porque o Marivan ainda não tinha aquela aceitação, eu não tinha aquela aceitação. Aceitação que eu digo assim, aquela, será que isso está acontecendo? Nossa, quase não tem, né? E Fiz o segundo e demora um pouco. Aí a gente fica meio ali, meio se questionando o porquê, né? Depois não tem mais o que questionar o porquê. É só crer e desde o começo, né, desse problema, eu até dizia para que era assim mesmo. Já está resolvido o problema. Eu tinha muita fé. Apesar de há 7 anos hoje eu sou um homem melhor do que há 5, 7 anos atrás, né? Mas eu tinha essa fé. Eu dizia para ela, vai dar tudo certo. É só vai fazer o procedimento médico e tudo vai se resolver. E ela ficava meio assim, meio, não sei se era só a palavra positiva que ela achava que eu dizia, mas eu tinha no meu coração essa certeza que iria superar tudo. Antes dela terminar, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Vocês estão vendo meus olhos cheios de lágrimas aqui? É porque eu me lembrei nesse momento que naquele domingo, melhor não lembrar, senão eu vou chorar. naquele domingo, É brincadeira, hoje eu já melhor. quando o pastor disse, pastor Washington disse, vamos orar por Isabel, ele me convidou para orar Foi, especificamente por Isabel, naquele domingo. foi. E eu lembro que foi pouco depois daquele momento que nós estivemos lá na chácara, Sim. não é? Parece que aconteceu durante a semana, não é? E no domingo o pastor me pediu para orar especificamente por Isabel, e eu lembro que eu cheguei em casa e falei com minha irmã Beth, sabe aquele irmão que aqui da chácara, aqui do lado, Vizinho. o vizinho? Pois é, hoje eu tive a oportunidade de orar pela filha dele. Ela está muito doente. Deus me deu essa oportunidade de orar. E você pontuou agora, eu estava lembrando, e nós pedimos ao Senhor que Foi ver- curasse, Nossa, restaurasse a saúde de Isabel. E Deus Atende. atendeu e atendeu, tem tem atendido. nossas orações. Então, assim, é muito. Eu não sei nem mensurar, né, a dor que é. Eu acho que ninguém vai conseguir, mesmo que tenha passado por alguma coisa, mas mãe é mãe, né? A gente sempre quer que as coisas sejam em nós e não nos nossos filhos. Eu não sei mensurar para vocês o sofrimento, em particular meu, né? Do Marivan teve o sofrimento dele, eu tive o meu, mas o meu em si. Mas eu sei mensurar uma coisa que eu sei que todo mundo sentiu igual. Foi quando eu revelei para a igreja, porque o pastor chegou e disse: Kátia, a gente tem que falar para a igreja, a gente não pode mais
que já foi quando o médico marcou a cirurgia, que já estava tudo, né? Tava muito pesado para o pastor sozinho. Foi muito rápido E o também. pastor tem Nossa, o pastor foi um Porque porto seguro para 2 nós. meses do diagnóstico. E quando o pastor falou, vamos falar, eu disse, pode falar, pastor. Por mim, já tinha falado há tempo. Gente, vocês não sabem o alívio que é quando você abre o seu problema para a igreja e vê a grande igreja orando por você, orando com você e restaurando a fé que você todo dia. Eu acordava com uma fé e perdia. Eu dizia, pastor, eu estou acordando com fé e durmo sem fé, acordo com fé. A gente se E pergunta durmo por sem quê, né? fé, eu perco ela todo dia em algum lugar. Ele volta e procure e você vai achar. E a gente vai conseguir. E tem sido assim. As portas para Isabel, eu não quero questionar a vida de ninguém. Eu quero falar em especial da minha filha, porque o milagre aconteceu para que todo mundo visse que Deus faz milagre. E Aleluia. na nossa igreja, eu sei que tem muitas pessoas que não têm ainda a assistência que minha filha teve, mas eu vou falar por ela. Deus tem sido tremendo na vida da minha filha desde que descobriu o diagnóstico. Todas as portas se abrem. Até hoje, eu não custeei nada para a Isabel. A Isabel faz tratamento, entra em tratamento, faz tratamento. Tem uma ampola que ela precisa tomar quando está nesse tratamento, uma ampola super cara. Jamais eu e o Marivan ia ter condição. E Deus nunca fechou a porta para a Isabel. Aleluia. E Deus isso é eu tenho que Deus. pontuar que isso foi a glória do Senhor para se fazer milagre nele ainda hoje, né? A gente pensa que Deus não faz milagre nessa época tão moderna, mas ele faz milagre. E ele fez na nossa O milagre igreja. tem que ser dessa forma, para nos tocar, imagina assim. Amém. E Deus tem todo o poder, né? Amém. Então, a Isabel passou por isso, tem passado, e no começo eu fiquei ali questionando algumas coisas, né? Por que ter o problema e depois ser curada, né? Uhum. Deus sabe de tudo, né? Então a gente não está aqui para questionar isso e, de certa forma, né, toda essa dor, todo esse sofrimento traz crescimento para a gente, Com certeza. traz muito para mim, para ela, para a própria Isabel, experiência com Deus. E a gente vê que os acasos da vida, ele vem e a gente é impotente com tudo. Então não adianta ter desespero, é crer e acreditar e confiar em Deus, né? Isso é família, isso é o podcast da família. Falar de família, então, você que nos ouve, é muito bom. Isso é experiência com Deus. E nós estamos aqui para compartilhar isso. Amém. Fernanda, você quer considerar Quero. para a gente poder encerrar, né? Vamos. Nosso tempo é muito curto, né? São muitas coisas para falar. Mas vendo vocês falando, né, da grandeza do Senhor dentro da vida de vocês, em especial, né, na vida do João Cláudio e da cura para Isabel, né, do tratamento do Senhor com vocês. Em nenhum momento o Senhor perdeu o controle. Não. Nenhum momento. E ele nunca perdeu e ele nunca perderá. Uhum. E eu sei que tem muitas famílias, né, que passam por outras situações, com filho, com esposo, dentro do lar. E eu queria que isso ficasse muito, que fosse pregado mesmo na tábua do coração dos irmãos, né? Que o Senhor, ele não perdeu o controle. Independente se é o filho que saiu da igreja, que está fora dos caminhos do Senhor, se é o esposo que está fora dos caminhos do Senhor, se é enfermidade, se é dificuldade financeira, Deus não perdeu o controle. O Senhor, ele é o mesmo. O Deus que fez milagre, que abriu porta e que trabalhou na vida da Isabel e na vida de vocês, é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui. Amém. É o mesmo Deus que leva cura para a vida de outras famílias. É o mesmo Deus que movimenta a vida financeira, porque o inimigo, ele tenta de todas as formas nos fazer parar, mas a Verdade. vitória é do povo do Senhor e é certa. Amém. Amém. Aleluia. Então, Amém. Deus, ele não perde o controle da nossa casa, da nossa família, nem da vida dos seus Amém. servos. Então, você que está passando por dificuldade, saiba que Deus é contigo. É Amém. Gente, precisamos ir embora, né? Vamos Vamos encerrar. verdade. E acabou o nosso tempo tão Foi bom que eu nem imaginei que ia ser Boa. rápido, né? Ai, coisa boa. Pois é. Eu acho que tá bom a Vamos gente lá. nos próximos trazer uns cafezinhos, assim, É. né? Vamos lá, vamos lá. Não, um cafezinho e um chá. É. Eu Vamos não ver se tomo o Norton café. vai deixar, né? Se o Norton deixar, a gente faz isso.
Nós Então vamos vamos lá? encerrar Encerrar daquela forma? com a nossa pergunta, né? É olhando para alguma câmera? Vamos olhar para alguma aquela coisa? câmera ali? Ali, ó. Vamos lá. Ali. Então vamos fazer a nossa pergunta para os irmãos. Vamos lá? E a a família família com o pai